Olá pessoal, hoje nós estamos aqui para fazer uma receita de um bolo cremoso italiano. Esse bolo é mais do que especial, porque é um bolo que nós chamamos ele o bolo da Devi. Nós vamos ter final de semana o congresso com a Devi Tais lá dos Estados Unidos, e esse bolo, essa receita está no livro A Experiência do Lar. Então nós vamos fazer e vamos ter o grande privilégio de fazer esse bolo para a própria Devi experimentar. Então, vamos passar aqui primeiro a receita da massa desse bolo e depois vamos para já fazer. Então, nós vamos precisar para essa massa uma xícara de buttermilk. Na realidade, como a gente não encontra às vezes ele pronto, então nós fazemos com uma xícara de leite integral. E daí colocamos uma colher de vinagre branco ou meio limão, e daí a gente mistura e deixa reservado por aproximadamente 10 minutos. Uma colher de chá de bicarbonato, 5 ovos, daí com clara e gema separados, bater clara em neve, 2 xícaras de açúcar, 100 gramas de manteiga, 100 gramas de gordura vegetal, 2 xícaras de farinha de trigo, uma colher de chá de baunilha, essência de baunilha, uma xícara de nozes picada ou quebrada e um pacote de coco de ralado 50 gramas. Agora, então vamos para a batedeira. Primeira coisa, nós vamos fazer o que? Aqui nós temos então o leite, uma xícara de leite, e nós vamos colocar então aqui uma colher de vinagre branco. Então nós vamos aqui mexer e deixar ele um pouco aqui até a gente terminar de preparar, que ele vai então coalhar e vai ser o nosso buttermilk. Agora então vamos passar aqui para bater a clara em neve. Então 5 ovos. Agora nós estamos com a clara já em neve pronta. Agora vamos colocar aqui então o açúcar, 2 xícaras de açúcar. Vamos colocar aqui agora também 100 gramas de gordura vegetal e 100 gramas de manteiga sem sal. Então, e nós vamos então agora bater ela, né? Então agora, por causa do barulho, vamos desligar e já voltamos para mostrar o resultado do restante. Agora vamos acrescentando aqui nessa mistura de açúcar com manteiga e gordura as gemas, com a batedeira ligada. Vamos acrescentar aos poucos, uma a uma aqui, para formar o creme. Vira um creme muito legal. Aí na sequência nós vamos colocando aí os outros produtos, né, que é leite, aquela mistura de leite, a farinha de trigo, e vamos batendo. Nessa mistura aqui, no buttermilk, nós colocamos agora o bicarbonato, mexemos bem, e agora aqui nós vamos acrescentar um pouco dessa mistura, né, para dar uma amolecida aqui no creme, para nós ir colocando agora o trigo, a farinha de trigo, intercalando com essa mistura. Vamos agora colocar a farinha de trigo, 2 xícaras de farinha de trigo. O restante da mistura. Agora vamos mexer aqui para dar uma massa uniforme. Depois voltamos para continuar o nosso vídeo. Agora, com a batedeira desligada, nós vamos acrescentar aqui então uma colher de chá de essência de baunilha e vamos misturando agora aqui com os demais ingredientes. Agora a clara em neve,
Agora tem que ser com a espátula para ela ficar uma massa bem aerada e dar um bolo com a massa muito saborosa, muito boa. Então aqui está a nossa clara em neve. Já vamos acrescentar aqui também uma xícara de nozes picada e também um pacote de 50 gramas de coco ralado. Agora é só misturar delicadamente aqui a nossa massa para colocar no forno assar. A massa, ó, massa muito bonita, bem aerada, né? E com certeza saborosa. Agora nós vamos dividir aqui em 3 formas. As formas já estão untadas. No caso aqui eu estou usando desmoldante, mas pode ser com untado também com manteiga e polvilhada, mas aqui eu estou usando agora aquele demoldante. Você pode também, se preferir, assar em uma forma só e depois cortar o bolo em 3 fatias, em 3 discos. Aí como é um pouquinho mais complicado, então eu prefiro assar já de uma vez em 3 formas, que o bolo fica mais bonito o acabamento. Então agora, feito isso aqui, espalhando ele bem uniforme aqui nas nossas 3 formas, e vamos levar para o forno a 180 graus, 160 a 180 graus, e ele vai ficar aí aproximadamente 30 a 35 minutos, como o bolo é fino, então eu creio que uns 30 a 35 minutos é o suficiente, mas você vai testando ele, ficar meio dourado, pouco dourado, levemente, e daí o teste do palito, para ver se ele está bem assado a parte interna do bolo. Então é isso que nós vamos fazer agora, depois nós voltamos para mostrar o resultado desse bolo. Agora nós vamos finalizar aqui, prensar o bolo para ficar melhor. Então aqui tem umas massas, né? São 3 massas. Vou colocar uma aqui na forma. Eu tenho essa forma aqui mais alta, de 10 centímetros, que a gente forra ela com papel filme para poder fazer a prensagem do bolo. Então, primeira massa, dá uma leve furada nele. Aí vou colocar agora umedecer com um pouquinho de leite. E o recheio. Esse recheio aqui, ó. Esse recheio ele é feito com cream cheese. Então é um recheio de cream cheese. Nós colocamos aqui, ele tem 400 gramas de cream cheese e 100 gramas de manteiga. Ela precisa estar em temperatura ambiente, fica mais fácil de trabalhar com ela. E uma colher de chá de essência de baunilha e 3 xícaras de chá, 3 xícaras de açúcar de confeiteiro. Aí fica essa consistência aqui. Aí tudo na batedeira, bate até ele ficar assim, né? Agora vamos para a segunda massa e assim por diante. Ó, nós vamos agora finalizar. Essa aqui é a terceira massa. Então nós fizemos aí com dois recheios. Aí umedece ele de novo bem. O segredo do bolo é isso, é ele ficar bem úmido, aí fica gostoso. Agora, com esse papel que nós deixamos aqui sobrando, ó, então nós vamos cobrir ele.
Dá uma boa apertada nele. E ele agora vai para a geladeira. No caso, hoje eu vou deixar ele até no dia seguinte. Mas aí com 3 horas no mínimo de geladeira, para ele firmar o recheio bem, não ter problema dele ficar torto. Depois só retirar daqui e fazer a cobertura dele, que nós vamos usar o mesmo creme do recheio para fazer a cobertura. Wow. He's so happy. Look at him. He told me that the ingredients in Brazil is different. Yes. So he Worked on it. test. Yeah. Okay. So Wow. he wants your opinion. Really. Okay. I will. I'll translate. Yes. Amazing. Amazing. It looks delicious. Oh my goodness. The texture is perfect. Ela disse que a textura já está perfeita. A textura está É. perfeita. I will test. Oh my goodness. This Vai is provar my agora. favorite. É a favorita dela. Será que é a prova? I think it's better than mine. Acho que é melhor que a minha. It's wonderful. It's Maravilhosa. so light and so much flavor. Tem muito sabor e é muito leve. It's delicious. Wow. Deliciosa. Hey.